ao som do Sapo Guru, que é o meu guia, que é o meu orientador. Estamos começando mais um Pod Marvadão. É uma entrevista semanal que trata de assuntos de Sorocaba, com personalidade de Sorocaba, pessoas que dizem respeito à nossa cidade, da área da economia, da área do ensino, da educação, da arte, seja o que for. Temos muitas figuras importantes que nós vamos entrevistando à medida do tempo. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, amigo, Carlos Carvalho Cavaleiro. E aí, Marvadão, pode ou não pode? Pode quase tudo aqui. Quase tudo. Iniciando, devo confessar nesse início de conversa que eu te admiro muito por causa da sua generosidade cultural. Você é quase que um garçom cultural. Obrigado. Sempre que eu precisei de alguma informação, você foi generoso. Já na pesquisa que eu estava fazendo sobre a origem do Xé, você descobriu lá no Vale do Paraíba um livrinho que falou Xé com o sinônimo de Xi, que tem semelhança. Depois, quando eu fui falar na Associação Comercial sobre a cultura afro em Sorocaba, você abriu seu arquivo de fotos, inclusive do Aquiles Campolim, e assim por diante. Então, Ponte do Pinga-Pinga. Pinga-Pinga, você procurou no jornal Operário, não sei. Isso, a chácara do Pinga-Pinga. A chácara do Pinga-Pinga, o pessoal ia a pé do centro até lá para fazer piquenique. Então, você sempre foi uma pessoa colaboradora e é do teu perfil, e isso é elogiável. Obrigado, agradeço. Prazer em te receber aqui. Prazer é todo meu. Prazer. Vamos fazer perguntinhas rápidas no começo. Você é de Sorocabano? Não, eu nasci em São Paulo. São Paulo. Como que parou aqui? Meu pai veio transferido de uma empresa, né, a Catu. Ele veio para cá. Isso. Ele veio para cá. Máquinas Gráficas? Isso, do lado ali da prefeitura. Da família da Ferner, né? Isso, da família da Ferner. Lembro. E aí ele foi transferido para cá. E aí veio conhecer Sorocaba e acabou ficando para cá. E por que você dá aula em Porto Feliz? Qual é a ligação que você tem com Porto Feliz? Com Porto Feliz. Então, Porto Feliz é uma história assim, bastante interessante, né? É uma história até que dá um romance. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça, aqui do lado, aqui, né? Mas não era o que eu queria, né? E eu já era formado em História faz tempo. Eu falei, eu vou tentar ser professor, né? Aí eu fiquei dando aula, exonerei, fiquei dando aula um ano aqui em Sorocaba como eventual, e aí estava desempregado. Acabou o ano e estava desempregado. E aí a gente abriu o computador, eu e minha esposa, para ver uma vaga para ela em Porto Feliz, no estado que ela tinha passado. E ela era a primeira a escolher, né, onde ela queria ficar. Só que não tinha vaga em Sorocaba. Eu falei para ela, tenta Porto Feliz. A hora que ela abriu ali, tinha um concurso que estava vencendo. Era domingo, vencia a segunda inscrição. E no domingo seria... Era um concurso do ensino municipal. Da rede municipal. Daí você está quanto tempo lecionando lá? Eu fiz 17 anos agora, dia 8 de fevereiro. Então você tem uma ligação grande com... Sim. Mas você é sorocabano. Eu sou de marca maior, porque... Eu digo que eu sou Paulo Soro Felicense. São Paulo, né, minha terra natal, mas eu vim criança para cá, mas certo. Eu tenho uma ligação com São Paulo, é minha terra, né? Sorocabano, porque estou muito tempo aqui, né? E Porto Felicense, porque além das atividades profissionais como professor lá na cidade, eu realizo outras atividades, inclusive culturais, pesquisa. E eu sou colunista do jornal lá Tribuna das Monções, né? Um abraço a Porto Feliz e a Tribuna, né? Então, assim, eu tenho uma ligação. Sou cidadão porto-felicense. Você é cidadão do mundo. Mas de Porto Feliz é oficial, né? Tem a plaquinha para provar. Quando o sol desce pelo morro da Araçoiaba, ali ele vai para o mundo. Sim, a gente viaja com ele. Exato. Você é formado em História, você tem curso de Pedagogia. Sim, também pedagogia. Pedagogia, inclusive, por conta de Porto Feliz, tá? Para poder né? Não, aqui em Porto Feliz, a prefeitura, na época... Exigia? Não exigia, ela deu
para a gente o curso gratuito, pagou completar, né? Para os professores, para quem quisesse, né? Você é bacharel em teologia? Em teologia também. Por que você escolheu? Você gosta de religião, estudar religião? Olha, eu gosto. Você tem ligação com alguma... Não, com denominação não. Mas assim, eu gosto muito de teologia, gosto de estudo das religiões, mas o que me levou para a teologia foi uma discussão uma vez com um certo cidadão que ele dizia que o negro era amaldiçoado e que isso estava na Bíblia. Né? E aí eu peguei e falei, não, mas não é isso, tal. E aí coloquei todos os meus argumentos antropológicos, né? Porque a gente tem um pouco de formação de antropologia na história, né? Sociológicos, etc, históricos, e não convenceu, né? O que convenceu foi o amém, né? O amém convenceu todo mundo que estava ali. E eu falei, cara, eu preciso estudar esse negócio. Deve ser por gosto, por interesse cultural, né? Exatamente. Você tem alguma ascendência africana? A tua família? Não, minha esposa tem. Ela tem algum traço, né? Tem sim. Ela tem ascendência indígena. Adilene Ferreira Carvalho Cavaleiro. Ela também é professora de história. É formada em História e orientadora pedagógica aqui em Sorocaba, no município. E ela também gosta de cultura sorocabana, cultura geral, arte, pesquisa também. Veja só, se não gostasse, não vivia junto, né? Não tem como, né, cara? Não, mas em casa respira. Não, sim. E ela está muito ocupada ultimamente na pesquisa dessa questão da educação para as relações étnico-raciais, né? Ela está pesquisando bastante, fez o mestrado dela, está entrando no doutorado e está se aprofundando. E ela sempre teve assim depois que ela me conheceu, né, eu apresentei a ela alguns universos que ela não tinha acesso, né? E esse da cultura é um deles, da cultura popular especificamente. Então ela se interessou muito pela essa questão da cultura afro, pela questão da religiosidade africana e afro-brasileira, né? E foi assim, amadurecendo até que chegou no ponto dela entrar no mestrado com um projeto para tentar entender essa questão da educação para as relações étnico-raciais. Deixa eu perguntar uma constatação. Quer dizer, você é um professor de história, sim, dedicado à história, você é um autor de livros, sim, livros de pesquisa e livros literários também. Então você também é artista. Sim. E você também é um militante da cultura popular, um militante no bom sentido da palavra, um militante que acho que militante é empenhado. Sim, militante é sempre bom sentido, né? Mas assim, não da cultura popular, eu acho que eu sou um pesquisador. Sim. Pesquisador da cultura popular. Eu acho que é o melhor lugar que eu me coloco, né? Não militante, né? Embora em algum momento... Não, que se defende algumas bandeiras, alguns princípios que... Então, que se pode fazer uma militância ruim, uma militância que às vezes não é muito saudável, né? Sim. E uma militância... democrática, uma militância voltada para a cultura, para as coisas maiores do conhecimento. Sim, né? Sim, nesse sentido, sim, é isso que eu ia falar. Há um momento em que o trabalho mesmo de pesquisa, ele esbarra nessa questão da militância. Sim. Né? Dessa militância de tentar trazer novas perspectivas e sim. até mesmo de tentar mudar alguma coisa no mundo. Sim. Né? Você escreveu quantos livros já? 30. Publicado 30. 30 né? Escrito eu tenho mais, que ainda estou esperando a publicação. A maioria de livro de pesquisa, livro de literários, alguns também, tem, né? de tudo, viu, Mário Vadão? Tem de tudo. Eu sou, inclusive, né, sem querer ficar jogando confete, né, se vangloriando, mas eu sou a pessoa que mais ganhou o Prêmio Literatura de Sorocaba, Prêmio Anual de Literatura. Vendo, você tem 4... várias... Prêmio do melhor livro do ano, melhor aquela coisa. Esses daí, se for contar, então eu já disparei, né? Não, você participa de vários concursos, né? Sim. Mas eu dou o Prêmio Anual de Literatura aqui de Sorocaba. Você ganhou o último agora, não foi? Eu ganhei o último, Nós ganhamos juntos um ano aí, você teve livro, um ano, eu ganhei no livro de Sorocoisas. Isso, e você exatamente. ganhou numa outra versão, num outro tipo de livro. Eu ganhei 4 vezes. Ela só houve uma interrupção o ano passado. Que eu achei que ia ganhar e não ganhei, que foi a biografia do João de Camargo. Eu estava apostando que ia ganhar, né? Porque João de Camargo, não por mim, mas pelo João de Camargo, né? e assim, pela novidade do assunto, né? Você tem um trabalho muito intenso na área de livros. Acho que a gente tem alguma foto aqui, Biliane, se a gente puder apresentar algumas coisas.
o mais visível. Olha, essa é a feira... Essa é a Flaus. Ali tem uns livros meus. Aquele ali foi o resultado do meu mestrado, né? Este azul aqui, que tá vendo aquele edifício moço. No lado tem Descobrindo Folclore, que é um livro que trata de assuntos do folclore para criança, mas também para professores, né? Do lado tem Folia de Reis em Sorocaba, que é uma pesquisa da Folia de Reis aqui da cidade. Acima tem um pedacinho ali vermelho ali, é um livro que eu escrevi, que foi justamente o TCC, né? A monografia que eu fiz para o curso de teologia, para o bacharelado de teologia. Aqueles anos perdidos de Jesus, dos 13 aos 30, né? É ali, até tá meio desfocado, mas dá para ver. Certo. Tem Sorocaba Lusitana ali também, que é dos 120 anos da Sociedade Vasco da Gama, né? Eu tenho ascendência portuguesa. Né? Tenho orgulho, inclusive, disso, né? Tenho também ali Notas para a História da Capoeira em Sorocaba, tem também ali Tradições Negras Sorocabanas em Memória, tem Salvador, a biografia de Salvadora Lopes. Olha, é um acervo considerável, né? Pelo que mostra a sua intensa atividade de pesquisa e produção literária. Porque como que você consegue conciliar? Porque a atividade intelectual, exige, né? Ela exige tempo, dedicação. Qual é o teu método? Você é bagunçado ou você tem método rígido de pesquisa e trabalho? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista da minha esposa, eu sou extremamente bagunçado, né? Mas... Você é caótico, assim, Não chega a ser caótico. Às vezes eu sou meio caótico, assim, na organização das coisas. Eu tenho ordem mental, eu sei onde está, o que eu sei o que tem que fazer, eu consigo concentrar e quando eu começo a escrever uma coisa, eu tenho um furor de que... que minha esposa é muito organizada nas coisas, né? Eu tenho assim, eu tenho bilhetinho, por exemplo. Ela é muito engraçado que ela fala: onde está aquela citação que você falou? Tá aqui, ó, que veio, começa a procurar. Você consegue guardar todas as pesquisas que você faz? Como você guarda em arquivo de... papel, algumas coisas no computador, mas assim, tem muita coisa no papel mesmo, né? Caderno, eu tenho... havia épocas assim que eu ia lá no gabinete de leitura sorocabano, lá tinha um acervo muito bom, né, dos jornais do século XIX, né, e do século XX. Esse daí, por exemplo, livro é um livro que eu cheguei a ler. É esse livro que se faz as menções às figuras negras, pretas de Sorocaba? Na realidade, ele fala sobre a escravidão, né? Tem outro que fala das figuras... Tem sim. Ou é nesse livro mesmo que está? Não, é no Nossa Gente Negra. Nossa Gente Negra. Nossa Gente Negra. Quem são essas... Esses daí são trabalhadores escravizados da fábrica de chapéus, ó, todos eles estão com chapéu ali. Ali da Souza Pereira. Praça do Canhão ali? Exato. E estão de chapéu aí? Então, aqui, ó, chapéu na mão, chapéu. Tá vendo ali atrás também, ó, chapéu. Parece um escudo, mas não é chapéu. E elas estão felizes, porque estão todas sorridentes, né? Felizes na fotografia. Exato, né? Isso, mas olha... essa foto é muito reveladora, por isso que eu quis que ela fosse a capa, né? Fui eu que indiquei. Porque tem uma outra, das figuras negras de Sorocaba, que também... Tem uma foto na capa, não é também da fábrica? É de um rapaz. Não, é de um rapaz que foi assim. Tá certo. Na verdade, quando eu lanço o livro, em geral eu tenho a ideia da capa. E eu que crio mais ou menos a capa. Claro, quem faz... Eu visualizo. A partir da capa você visualiza... Eu já cheguei a sonhar com capa. Já cheguei a sonhar. Você é meio parecido comigo, porque a primeira coisa que eu faço no livro é o título. Porque aí eu sei o que cabe naquele chapéu, né? Naquele guarda-chuva, né? Exato, é bem isso. Então, assim, o processo criativo é parecido. Parecido. Então, o que acontece? Essa foto, eu falei, ó, tem que estar aqui em um fundo preto, quase que, né, clean mesmo, assim, de não ter outros elementos, né? E aí o título do livro em cima. Foi essa a ideia que eu dei. Só que a primeira capa, a Create tinha feito, ela pegou um rapaz que era amigo deles lá da Create e tirou a foto e colocou. Eu falei, não, eu acho que... Eu não posso falar de um livro... Create é a gráfica... É a editora que faz todos os livros. Isso, que inclusive começou a fazer livro comigo. Com Salvadora. Eles nunca tinham feito livros antes. É mesmo? Eles eram editoração eletrônica. Ainda? Existe, a Miriam ela é da Itu, né? Não, daqui de Sorocaba. Aqui de Sorocaba. Daqui de Sorocaba. Tinha uma outra que é de Itu, que também que era... Sim, é o Tony, mas o Milton Tony faleceu, né? Faleceu, é verdade. Estou confundindo os... Então eu achei assim que iria constranger uma pessoa,
né, que está viva, está aí, colocar num livro, na capa, como se ele estivesse em situação de escravidão. Então eu falei assim, não, eu vou pegar uma foto histórica que de fato estavam escravizados aqui, né, e vou mostrar. E aí o que acontece? Só que a capa ficou bonita, a capa a outra que eles tinham proposto, né? Aí quando eu fiz a Nossa Gente Negra, eu falei, não, agora a gente está valorizando as personalidades negras de Sorocaba, então aí faz sentido ter o rapaz na capa. Tem alguma outra foto, Miliana? Deve ter sobre livros, alguma coisa sobre livros. Deixa eu perguntar uma coisa. Como que você... isso aí é um prêmio que você ganhou. Isso, segundo lugar de microconto. Olha que chique. Ele ganhou o microconto, uma prova... É lá do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. De Piracicaba. Oh, chique. Só que você é enjoado, né? Ainda fez de forma de trovinha. Karma, que é uma palavra. Guru em preleção. Alguém sabe como se adquire karma? O caipira na assistência, com chá de capim cidrão. Tem você fez uma quadrinha, né? Sim, mas na verdade, como é um microconto, você tem limite, né? Eu acho que era 140 caracteres. 140 toques. Exato. E aí conta caractere tudo, né? Inclusive os espaços. Né? E é um belo exercício de criação. Eu amo fazer. Acho que tem uma foto também, você recebendo o prêmio dessa... Tem, ó. Olha aí, ó. Aí. Olha o menininho seu. O André. O André tá com quantos anos? O André tá com 10 anos, mas assim, até agora, né? Ele, todas as vezes que a gente vai receber algum prêmio, alguma coisa, ele quer subir no palco lá para receber. Foi interessante porque tinha um humorista lá no dia e chegou e falou assim, mas calma aí, quem que é o escritor, né? Aí eu peguei e já saí com essa sacada. Falei, não, eu sou o conto e ele é o microconto. Nem te conto. Nem te conto. Acho que tem outra foto, Miliane, por favor. A gente vai... Como que você banca... Aqui é da Create. Bom. Isso aqui é da pesquisa... Isso. Aí foi o seguinte, ali é o Paulinho, né? Saudoso Paulinho, que já faleceu, que é da Create. Aqui a esposa dele, a Miriam, né? E no centro eu e o Rogério Lopes, que é um historiador, um bom historiador, inclusive, de Sorocaba, né? Doutor em História. E eu lancei para o Rogério uma ideia dele entrar na Link, fazer a edição facsimilar, né, do Jornal Operário, né, que estava em condições péssimas, inclusive, né, e ele aceitou essa ideia, né, e a gente trabalhou juntos, assim, em algumas questões ali, inclusive o texto de introdução, e eu solicitei ao Edgar Rodrigues, que é um historiador anarquista, já falecido também, com o qual eu tinha bastante contato, tinha amizade, eu pedi para ele fazer, ele era pioneiro nessa história do operário, para ele fazer o prefácio, e ele fez o prefácio, então, metido, muito né? Aí mostra, pode trocar de foto, Milene, por favor, mas como que você banca teus livros? Quer dizer, você paga do teu bolso, olha aí a família. E o Armando Oliveira Lima. Armando Oliveira Lima, esse é um grande agitador cultural. Esse foi um cara que me deu muito apoio em vários... Amigo meu, fui na diretoria da FETABAS, da Federação de Teatro Amador da Baixa Sorocabana, junto com eles. Que eu chamava de brincadeira de Eufebas, porque é parecido. Lembra. E o Armando é uma figura, nossa. Muito... Não, o Armando, poxa, se eu fosse contar aqui várias histórias, por exemplo, do livro Salvadora, né? Ele, dentro da Link, ele comprou a briga, porque o livro Salvador, a biografia da Salvadora, não tinha uma linha escrita quando eu entrei com o projeto. Ele chegou para mim e falou, você é um cara de pau, você vai entrar com um livro... Ele era da comissão dele? Ele era da comissão e, assim, tinha uma influência muito grande pelo trabalho dele, né? Esta aqui é sua esposa? Essa é minha esposa, essa moça bonita aí é minha esposa. Ai, que maravilha. Né? O Armando é uma figura... Eu fiz questão de colocar, porque além de ser meu amigo, o Armando teve uma editora de livros de Sorocaba. Sim, a Ilu. Né? Muitos livros eu tive da ele tinha umas coisas assim de agitação cultural e a gente trabalhou muitas coisas. E ele é muito juntos, idealista, né? Sim. Então, e do livro da Salvadora, só para resumir, não vou me estender muito, né? Aí eu falei para ele os motivos pelos quais eu estava entrando com o livro, que eu queria que fosse uma homenagem ainda em vida para ela, tal. Eu não sabia quanto tempo ela ainda iria viver, né? E aí ele pegou e falou assim: você tem pesquisa? Eu falei: tenho. Falou: manda para mim então um relatório, que aí eu compro a briga lá. E aí saiu o livro pela Link. Então aí você estava até perguntando como é que eu banco, né?
Depende muito. Tem livros meus que foram bancados pela Link, outros Sim. pela Proac, outros do meu bolso, né? Que eu fui lá. Tem também vaquinha de amigos que. Olha, vaquinha de amigos não. Eu tive. Coisa eu lancei por uma vaquinha. Mas vaquinha você é você, né, meu amigo? Você tem amigos, eu não. Não, Tá brincando. Não, assim, o livro de 100 anos da Associação Comercial, que é um livro de história do comércio de Sorocaba também, que aí foi a própria instituição que bancou. O livro que eu escrevi sobre a história da Associação dos Engenheiros Arquitetos de Sorocaba, junto com o Rui Albuquerque Martins, também foi eu tive sorte de ter alguém que bancasse para fazer o livro que eu queria, né? Mas o Cenas da Escravidão foi no chapéu. Cenas da Escravidão, memória, só que assim, não com amigos, mas com instituições. Sim, mas alguém que... o Cenas da Escravidão, eu entrei com ele na Link e foi rejeitado, porque disse que era acadêmico o livro, né? E aí, qual é o problema? Não, e um ano antes teve, né, publicação de livros acadêmicos de fato, produzidos dentro da academia. Sim. No ano posterior também, mas no meu era proibitivo, né? Então. Mas talvez pelo tema, será? Não, eu acho que é mais pela pessoa. Ah, bom. Pela origem, né? Mas enfim, até por isso que o do Rogério eu falei, não, faça você o livro, senão vai acabar perdendo jogando no lixo. Podemos trocar de foto, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que... Foto da Glória, né? Glória Souza. Aí a gente tá entrando, mas antes de entrar um pouco nessa questão da cultura. Você fala cultura negra, cultura preta, cultura africana, qual é o corretamente de dizer? Então, na realidade, eu uso sempre cultura negra, o termo negro. O termo negro me parece mais adequado, embora e abrangente, Até porque existe uma separação do meu trabalho enquanto pesquisador de militância. Aquilo que eu falei para você. Sim. Né? Eu sou antirracista por natureza, mas eu não estou dentro de movimentos de militância antirracista. Né? Mas o meu trabalho, penso que pode servir e em alguma medida serve para você trazer luzes para o antirracismo. Né? Por exemplo, você tem um livro como Nossa Gente Negra, em que você valoriza as personalidades negras de Sorocaba, que não existia em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Né? Eu falava dessas pessoas negras para outras pessoas aqui de Sorocaba, eles olhavam para mim assim, mas... gente que é militante. Mas quem é esse? Nunca ouvi falar. Porque é branco, né? Não, pessoas negras. Não, por você... sim, por eu ser... Não, mas ele não conhecia as pessoas que estavam dentro do livro, biografadas do livro. Certo. Não sabia, eu conhecia a história e eles não conheciam. Você sabia mais, porque você pesquisou. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você, a tua opinião, porque dentro do movimento negro, vamos chamar assim, Sim. Existem divisões, porque tem o negro raiz, não. Você é negro, você tem que pensar como negro, você tem que se vestir como negro, você tem que ter a arte do negro, você tem que ter a parte emblemática do que é negro, porque você é um negro. Ou aquela turma que não. Ser negro é uma circunstância de pele, quer dizer, o negro pode ser o que ele quiser, porque ele é livre, embora tenha identidade com as suas raízes, tal. Com a sua cultura. O que você pensa sobre isso, sabe? Olha, eu não tenho opinião formada. Essa exclusividade, assim, não, se invadiu nossa área, está usando uma coisa que é da nossa cultura, né? Tem coisas que eu acho assim que são exageradas, sabe? Mas eu não, como eu falei para você, como eu não estou dentro da militância, da discussão que está por detrás disso, né? Assim, E também, assim, quando eu falo dessa questão da cultura e da história do negro, é um pesquisador que está... O meu lugar é o de pesquisador, né? Isso é óbvio que em algum momento eu tenho que me apropriar de alguns conceitos que é para poder entender sobre o que eu estou escrevendo. Mas eu não me aprofundei nessas questões, então eu não sei. Agora, eu vejo... aparentemente, alguns exageros, né? Ultimamente tem uma questão de ter dicionários de palavras que não se deve mais usar, né? Por remeterem a uma preconceito. Um preconceito e racismo. Só que tem umas coisas que eu não sei, eu não consigo entender enquanto historiador, tá? Por exemplo, a questão do feito nas coxas. Você já deve ter ouvido a lenda de que foi as telhas que eram irregulares porque depende do diâmetro da coxa. Da coxa, né? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar historicamente, vamos pensar como historiador, tá? Um exercício aqui. O escravizado estava lá para produzir, tá certo? Aí você pega barro, né? Pega a cerâmica, põe na perna dele, e aí você não pode tirar imediatamente, senão ela
Aí você fala para ele, fica 2 horas aí sentado. Secando até. Secando, fica 2 horas secando. Desconforto. Se quiser ler um livro, fica descansando, você fica aí 2 horas. Tem lógica isso? Seja sincero para mim. E aí você pega e você fala assim, olha, uma casa, sei lá, uma casa pequena, quantas telhas são? Quantos caras parados ali, ociosos, né? Dentro de um processo que é de produção. Não seria muito mais simples pegar um tronco, por exemplo? Qualquer molde, né? Eu também acho. Porque tem as moldeiras de tijolo. Sim, de tijolo, Você pega um tronco. Está me parecendo, não vou dizer exatamente os termos, que feito nas coxas, é alguma coisa mal concebida, mal feita, feita no lugar errado. Exato. Pode ser, por exemplo, um trabalho escolar que a pessoa põe esqueceu de fazer, chega lá e põe porque não tem uma mesa, põe nas coxas, né? E faz. Feito malemar, né? Feito de uma forma... Exatamente. Mas chegou o ponto assim de, por exemplo, angu de caroço. Diz que é racismo agora falar angu de caroço. Então, né? Essas coisas porque tem que entender a parte histórica. E o pior de tudo, porque quem faz angu sabe que ele encaroça. Sim. Certo? Sempre. É mal feito. Você não mexe direito. Exato. Você sabe qual que é a teoria agora? É de que a escravizada lá da cozinha, querendo passar uma alimentação mais nutritiva para quem estava na senzala, ela punha pedaços de carne escondido no angu. Ficava ali. Aí ficava encaroçado, né? Porque a semântica ela evolui, a palavra não é dura, né? Ela é no dicionário, mesmo dicionário, com o tempo ela adquire outras extensões semânticas que viram de costume. Agora a gente sabe que existem expressões que de fato elas são preconceituosas até hoje. Às Você fala, negro de alma branca, por exemplo. Isso é inconcebível, né? Isso é inconcebível. Né? Você pegar outras que se tem aí, que a gente está claramente são os... Deixa eu perguntar já que entramos no tema da cultura negra, aí você está em São Paulo, no Parque da Água Branca. Parque da Água Branca. Isso, juntamente com o Toninho Macedo, grande amigo da gente, né? E aí estava tendo uma manifestação para São Benedito, né? Aí tem a rainha do Congado ali do lado. E ele me deu a honra de carregar o estandarte de São Benedito, um santo pelo qual eu tenho muita admiração. Aliás, São Benedito, trazendo para Sorocaba, porque, eu lembro que você conversou comigo algumas vezes, porque tinha os grupos da igreja de São Benedito, que ia na igreja ali perto do mercado, os pretos que construíram. Isso, Conta um pouquinho disso, que é uma... o que eu faço sempre no meu passeio, né? Que eu faço vários passeios culturais, né? E aí o Zé Rubens também faz, né? O Frioli fazia antes e tal. E eu acho que é uma forma da gente trazer essa memória, né? E preservar essa memória. Do lado do mercado municipal existia a igreja de Santo Antônio, uma igreja do final do século XVIII, né? Nem a Luiz de Almeida sabe exatamente quando foi construída, ele coloca entre 1780 e 1790, né? E que ela ali abrigou, embora seja uma igreja de Santo Antônio, abrigou a Irmandade de São Benedito, né? Que a Irmandade não tinha uma igreja própria, ela não tinha conseguido... Mas ela era católica. Católica. Agora, a gente tem que conhecer também a questão histórica, a questão histórica de como é que essas irmandades se constituíam, né? E até para entender o porquê que ela não tinha o templo. Né? É interessante porque ela começa com Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Aí o Sarutaiá... Ali na rua... Na Santa Clara, onde é... Monsenhor Soares. Não, ali na Santa Clara com a... A Igreja do Rosário ao lado de Santa Escolástica. Não, isso é depois. Depois. É bem depois. Ela começa ali onde é São Bento com a Santa Clara, onde vai ser o convento de Santa Clara depois. Sim. Sarutaiá, onde hoje é o Conjunto Santa Clara. Isso. Ali tinha uma igreja muito bonita ali. Tinha. E antes era para ser a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O que acontece? Eles levantaram as paredes e não terminavam nunca aquela... E aí o Sarutaiá, um homem bondoso que tinha doado ao terreno, disse que ele dava bodocada para ver se estimulava o pessoal a trabalhar. E como eles não se estimularam nas bodocadas, ele pegou e pediu de volta para a igreja o terreno, para que as filhas dele pudessem fazer o convento de Santa Clara.
Né? Agora, qual era a justificativa dele? É que esse pessoal pegava o dinheiro que eles pegavam da esmola, em vez de terminar a igreja, eles compravam bebidas e faziam festas e se bebedavam. A religiosidade deles era muito diferente do que era o católico. Né? Então, era outro sentido. Né? Deixa eu perguntar, já que estamos... Né? Que outros movimentos Sorocaba tem hoje voltados para a cultura negra? Movimentos assim organizados. O Clube 28, por exemplo, ele não existe mais, né? Existe. Mas não existe como atividade de... Não, sim. Tem. Inclusive Márcio Brown está lá, né? Tá realizando atividades. Não como era antigamente, que eu acho que também a gente não tem que se inspirar no que era. Eles tinham escola de samba. Sim. Mas eu não sei. Eu ensaiei teatro lá no 28. Você ensaiou? Com o Roberto Gil Camargo. Eles cediam pra gente para ensaio. Então, eles tinham uma propensão cultural, né, artística, de valorizar. Né? Sim, hoje ele funciona lá, tem uma lanchonete lá também. Eu vi que passei um dia lá, tem o nome de uma lanchonete, por isso que eu achei que não tinha mais a mesma... Mas essa lanchonete é o que está fazendo com que o clube ainda exista. Ele mantenha porque é a forma de não perder tudo, né? Mas eu não, assim, eu acho que o Momundes, como eu falei para você, eu não estou dentro da militância, né? Então não. Você é um pouco envolvido com o etnis. Com a capoeira, né? Que é uma coisa. Sim, eu fiz capoeira. Até tem uma foto sua, acho que aí que tá você meio que dançando capoeira. Ou caindo. Ou caindo. Deram uma... Dependendo da coreografia, né? Mas você, qual é o teu envolvimento com a capoeira? Eu comecei a fazer a capoeira. Você pratica? Eu tô parado agora, deu a pandemia, eu dei uma parada, né? E aí eu preciso voltar, mas está faltando coragem, né? Mas é assim, eu comecei a capoeira nos anos 2000 mesmo, no ano 2000. Eu fiz produzi um CD que foi bancado pela Link, se chama Cantadores. Peguei grupos folclóricos ou parafolclóricos de Sorocaba e região e gravei, né? E neles eu quis colocar uma capoeira mais tradicional e tal, e aí tinha a capoeira de Angola. Aí eu comecei, na conversa, eu falei, deixa eu praticar, eu gostaria de praticar. É uma capoeira que não tem tanta acrobacia, então, quer dizer, você não precisa começar cedo, o seu corpo se adapta muito bem, né? E aí depois eu dei uma parada. Teve uma época que eu dei uma parada, inclusive fui lá trabalhar em Porto Feliz a partir de 2006, aí dei uma interrompida e tal. Aí eu voltei em 2017, né? Você levou mulheres para aprender capoeira como autodefesa, alguma coisa assim? Sim. Isso foi um projeto que nós realizamos enquanto eu estava lá em 2017 que eu retornei. Me preocupou muito a questão do aumento do feminicídio aqui em Sorocaba, né? Era uma coisa assim bastante alarmante naquela época. E aí a gente pensou num projeto, conversei com o mestre Jaime Balbino, né? Tem o Luiz Henrique de Souza, que é um professor também de capoeira. Nós sentamos e eu falei, olha, eu gostaria da gente desenvolver um projeto de defesa pessoal baseado nos golpes da capoeira. Ou seja, você não vai aprender a capoeira... questão da ginga, da brincadeira, tal. Você vai aprender a usar os golpes como defesa, né? Como que é que você sai, por exemplo, se uma mulher, né? Se o homem vem e dá aquele mata-leão, né? Aquele katagatame, né? Assim, como é que você sai disso, né? Como é se o cara vem se aproximar com uma faca? Como que é que você age? Se você não puder correr, como é que você age? E dicas assim de como... se proteger, né? Deixa eu perguntar agora umas coisas assim. Você tem ideia da população de origem negra de Sorocaba? Tem uma ideia próxima? Porque tem o negro, tem o pardo, tem... hoje o IBGE ele coloca preto e pardo, e outros, né? Outros. Isso. Preto é branco, amarelo, preto, pardo e indígena. Indígena. Isso, né? Eu acho que essa classificação que o IBGE dá hoje, né? E preto e pardo é a categoria em que a gente chamaria de negro. Certo. Né? São os negros, né? Eu não sei quanto está hoje... No Brasil deve ter mais, mais do que branco, né? Mais da metade. Isso, mais da metade um pouco, mais da né? metade. Eu não sei se Sorocaba está 30 e poucos %, eu não sei, sinceramente não... Nessa linha, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como foi a escravidão no Brasil? Alguma coisa, algum dado assim que você possa apresentar? Sorocaba não era
uma cidade, um município que produzia cana, que não tinha atividade agrícola, não tinha aristocracia rural, mas teve algumas casas, algumas senzalas. O que você poderia contar para a gente de como foi a escravidão em Sorocaba? Então, a despeito de não ter uma grande produção agrícola, né, o que levou muitos historiadores e pesquisadores a afirmar que em Sorocaba não havia violência, que a escravidão, como se pudesse existir, né, uma escravidão humana, né, quer dizer, eu concebo o outro como um objeto do qual eu posso ser dono e aí, né, amena, né, usavam o termo, foi uma escravidão amena. Uma escravidão suave. Suave. O que me levou a escrever Cenas da Escravidão foi justamente a observação de que não era isso. Eu me deparei com uma ata da Câmara Municipal dos vereadores preocupados com os escravizados que fugiam para se comunicar. Se comunicar era ter relações sexuais com os leprosos, né, os rancenianos da época, para se contaminar com a ranceníase para poder ser enjeitado e não voltar para a escravidão. Aquelas negras que aparecem na fábrica de chapéus, elas eram escravas. Sim, escravas mesmo. Escravizadas. Escravizadas. E elas não tinham salário. Não. Era só o sustento ali. Exato. E aí o que acontece? Você, embora, né, nós tenhamos aqui em Sorocaba um ambiente mais urbano que propiciava, por exemplo, a escravidão de aluguel, né, que você alugava para prestação de serviços o seu escravizado, a questão da violência, da institucionalização da violência, ela está presente em todos os momentos. Você veja só, por exemplo, uma escravizada aqui de Sorocaba, que já era cega de um olho, ela foi alugada como empregada doméstica e a mulher do nada chutou o outro olho dela e cegou. Nossa. Você está entendendo? Você tem casos aqui de escravizados que estão fugindo e aí quando ele vê que não tem mais para onde ir, ele rasga o próprio ventre no Maraquiri. Você está entendendo? Então, assim, as legislações, as tais das posturas municipais, elas são um documento incrível, né? E tem sempre... Uma coisa, assim, tinha tropeiro negro, escravo? Olha... Eu não encontrei muita referência. Você não encontra referência, mas tem sim, pelo seguinte, é aquela questão de você conseguir ler nas entrelinhas, né? Onde é que eu encontrei o tropeiro negro, né? Nos anúncios de escravizados fugidos de outras cidades. Mas eles faziam o percurso ou era só trabalho mais local? Aparentemente faziam percurso, porque era o que o que o mantinha livre. Por quê? Porque ele estava dentro de uma comitiva, certo? Então ninguém iria desconfiar que era um escravizado fugido, né? E aí o que acontece? Ele tinha essa liberdade de não ficar muito num lugar e aí não despertar muito, né? Assim, né? Do interesse para saber quem é, de onde veio. Agora, o que você vê muito? Você vê muito o cara que foge de uma cidade e aí no anúncio da fuga tá lá. Escravo fujão, né? Exatamente, os fujões. Mas tá lá. Provavelmente foi para Sorocaba, né? Porque ele se coloca como tropeiro. Entendeu? Ou domador, ou tarefas ligadas ao tropeirismo. Né? Que dava um certo status dava liberdade. Né? Que é o status maior que o escravizado poderia... Né? É o primeiro, mas é o maior, né? De todos os Na fazenda de Ipanema eu encontrei, na fábrica de ferro Ipanema, referências que tinha tantos escravos e tal. Tinha bastante. Lá tinha bastante, né? Os escravizados do governo, né, que eram chamados. A partir em 1831... Porque lá era uma estatal, né? Sim, então, e aí tinha lá, o 1831 teve a lei que proibia o tráfico. Aquela lei, para inglês ver, ninguém fiscalizava. Depois teve o ventre sexagenário, o ventre Não, antes teve a 1850, teve aquela que foi definitiva mesmo para acabar com o tráfico, que é Eusébio de Queiroz, 1850. Essa foi o primeiro grande passo, que aí a Inglaterra chegou a capturar um navio aqui no porto aqui do Brasil, se não me engano, no Paraná. E aí a coisa ficou feia, né, para o Brasil e falou, melhor a gente levar a sério, faz uma outra lei, edita uma outra lei. Mas aquela de 1831, de vez em quando eles faziam uma fiscalização para mostrar para o inglês. Aquela lei para inglês ver, né?
E aí, esses escravizados que eram, assim, que durante a fiscalização era visto que eles estavam aqui irregularmente, que eles não poderiam ter vindo para cá, porque o tráfico estava proibido, eles ficavam tutelados pelo governo. Olha que nome bonito, né? Tutelado é uma coisa bonita, né? Bonita, né? Você vai trabalhar aqui nem escravo, né? Como escravo, para o governo, até o momento em que a gente consiga levar você de volta para a África, repatriar. O que nunca acontecia. Na fábrica, a primeira fábrica têxtil de Sorocaba, ali perto do ginásio de esportes, foi construída por escravos e tinha mão de obra escrava para produzir os primeiros tecidos. Tinha escravizado alugado. Alugado. Eu levantei isso. Né? Tem até um caso dramático que é bem interessante, que era um desses escravizados que estava esperando a manumissão, né? Ou seja, a liberdade paga. Né? Então tinha um caixa aqui, mas isso já é com o movimento abolicionista já bastante avançado. Então tinha um caixa e aí tinha uma lista. E aquele escravizado que, por exemplo, fosse casado, tivesse filhos, ele ia para o topo da lista. A esposa morreu, a esposa era liberta e morreu. Aí o cara foi para o fim da fila. Só que aí os operários foram lá e pagaram a liberdade dele. Não é o fim ainda da entrevista, é só o momento de a gente falar dos apoiadores nossos, de quem apoia esse programa. Vou falar um pouco da Batuta Filmes, nosso amigo Miliani. Que é Batuta, hein? Que ele é Batuta. Você conhece ele, né? Conheço. Você já fez trabalho com ele? Já fiz. O que você acha da produtora? É boa. É muito boa, né? Boa então, produtora. Graças à Batuta que a gente consegue fazer esse pod com essa qualidade técnica toda e a disponibilidade, a boa vontade. Então, a Batuta é para quem precisa fazer um trabalho altamente profissional de vídeo, de transmissão, de programa, seja lá o que for. Entre em contato com a Batuta pelo Instagram ou pelo www.batutafilmes.com.br para saber preço, saber as condições, venha conhecer o estúdio. Isso. Eu e minha esposa fizemos documentários, dois documentários. Então fica aqui a dica do programa. Programa não, do podcast, não é programa. Isso é um episódio. Deixa eu perguntar mais umas coisas sobre... Às vezes, quando eu leio algumas coisas, tal família de negros dominava metade de Sorocaba, tinha terra que se vai voltar para eles, tinha os caminhos dos negros, dando a eles uma certa grandiosidade de posse, que é uma coisa significativa. Até onde isso é lenda, até onde é verdade. Me parece que em alguns casos é verdade, não só verdadeiro, como comprovado. Né? A Vila Gabriel, por exemplo, né? Salvo engano, era, né, João Gabriel Mendes, né? Que era um negro que era dono de uma porção de terra enorme. Né? Tem até dois descendentes dele, né? A Denise e o Osmar, que tem essa história, né? Eu acho até que seria interessante. O Osmar um dia ele falou para mim, né? Para eu escrever, mas eu falei, olha, você é formado em história, ele é formado em história, né? É da sua família, né? Eu acho que a legitimidade maior está aí, é você fazer esse trabalho. Posso te ajudar em alguma coisa ou outra, né? Mas é um outro sentimento, né? Você, né? E tem também, aí agora já é um pouco mais assim complicado de se provar, né? Tem uma expectativa, né? Que é jurídica, mas... Isso, que é dos Camargos, né? Que tem lá do Quilombo dos Camargos lá em Votorantim, mas a extensão de terra deles vai de Votorantim, pega Sorocaba, pega Salto de Pirapora. Eu não sei se é tudo isso, nunca cheguei a ver mas eu já li algumas coisas assim, que há um processo quem viu, muito difícil de eu conheço até a Paula, que foi uma das antropólogas que fez o levantamento. Acho que ela ligou para mim um dia. Por que você não faz uma matéria sobre isso, que vai voltar tudo para nós? Ai, meu Deus. Então, difícil, né? Ela trabalhava, não sei se ela ainda trabalha, acho que para o ITESP. E aí ela estava fazendo o levantamento disso daí. E ela falou que, olha, é difícil, porque assim, existe um documento que eu não cheguei a ver, né?
Mas existe um documento, mas fala assim, ó, é até a árvore do fulano de tal. Mas quem é essa? Onde essa árvore é, né? E aí o córrego a tal. Jusante, Exatamente. Montante. E aí perdeu a referência. Perde a referência. Então, assim, é complicado. E, assim, reaver tudo isso, hoje, seria algo inimaginável. Ó, quantos condomínios tem ali na estrada, ali onde hoje está o Fiscar, né? Que é a estrada de Sorocaba para Salto, que eles estão reivindicando que são terra deles, né? Não vai, é difícil. Tem um outro caso, que é o caso da família Campolim, que é onde é o Campolim hoje, que ali foi do Aquiles Campolim. O Aquiles Campolim foi escravo, ele. Eu desconheço, eu acho que você, não. No teu livro você não chega não, se aborda, porque detalhes eu não me lembro, né? Não me lembro nem quando ele nasceu. Mas o que eu sei do Aquiles Campolim é que ele era empregado de uma fazenda leiteira ali naquela região. E aí depois ele acabou adquirindo terras lá e produzindo leite. Ele foi um dos fundadores da cooperativa da Colasso. Exatamente. Da cooperativa de leite. Ele se juntou a outros, né? Porque é uma coisa meio incomum, né? Porque talvez o pai dele ou alguém tenha sido da família, né? Mas ele tem ascendência, né? Tem ascendência. Agora, você veja só, por exemplo, as terras que foram do João de Camargo, né? Ali é parte de uma terra maior que era do primo do João de Camargo, Pedro de Camargo. Aliás, o João de Camargo também recebeu terras ali Então, essas terras que eram do primo dele, do Pedro de Camargo. Que formou a vila ali. Formou a vila, era bem maior do que está hoje a igreja. Pegava aquelas ruas de trás ali e tal. Então, é um pedaço grande. E ele construiu uma vila ali, né? A Vila João de Camargo, na Água Vermelha. Sim. E não só uma vila, um território. Que ali tinha um comércio, tinha uma estrutura, tinha até uma escola isolada. Exato, que ele mandou construir. Que ele mandou construir e que recebia crianças independentemente da cor da pele, né? Sim, que era aberta à comunidade. Exato. Sorocaba aboliu antes os escravos, começou a liberar antes, isso é uma maquiagem? Sim. Oficialmente sim, mas é aquela coisa assim, olha, tá liberto, mas você vai ter que trabalhar mais 2 anos para mim, né? Aquela liberdade condicional. Ou seja, se fosse cumprir o contrato lá, o cara ia ser liberto em 1889, né? E 1888 foi Eu sei que no teu livro se faz referência a uma série de figuras negras que se destacaram em Sorocaba. Vamos só citar rapidamente algumas, só para a gente exemplificar. Por exemplo, o que era celeiro, que era no mercado, que dá nome ao diretório acadêmico, Rubino de Oliveira. Rubino de Oliveira, sim. Que ele era jockey. Sim. Ele trabalhava na selaria do pai dele ali. E depois ele foi fazer seminário em São Paulo, porque era onde podia estudar. E ter uma ele começou as primeiras letras aqui, depois foi para São Paulo. Depois ele virou professor de Direito. Né? Ele fez a faculdade de Direito lá no Largo São Francisco. E virou mestre, virou professor. Penou muito para conseguir chegar a ser professor, né? A se formar primeiro e depois a ser professor mais ainda, né? E aí teve um destaque. E essa questão da cor da pele dele, né? E ele é o que hoje talvez se chamaria de negro de pele clara, né? Que é um termo que está sendo usado muito aí, né? Mas ele era pardo, né? Então, assim, mesmo assim existia esse estigma, só para você ter uma noção. Tem como é que chama? É uma preta que de charrete ia do mercado entregar coisas. Em Acquitéria, que tem até um túmulo dela. Tem, muito visitado. Que ela é uma figura assim, muito. Ela equipara-se a Alzira Sucuri. Você sabe o nome dela? Não lembro o nome dela. Josefa Lopes, não tem nada a ver com a Acquitéria. Josefa Lopes? Josefa Lopes. Não é parente da vereadora. Não, da Salvadora Lopes não, né? Então, mas ela é uma figura muito lembrada. Sim. Inclusive, assim, pela questão da valentia, pela questão... E é interessante o quanto que a gente romantiza as coisas e acaba escondendo as misérias, né? Certo. Porque, por exemplo, os caras enalteciam o fato dela, ainda com 80 anos, estar trabalhando. Coitada, cara. Pô, tem vitalidade, mas... Sim, mas carregando... Condição social, né? Exato, carregando carrocinha. A gente tem mais alguma foto? Será, Miliana? Não sei se... Passei várias fotos, mas Tem alguns... isso aí é uma coisa que eu achei interessante, que o 47... Foi bom entrar nessa hora, porque eu vou...
Esse é o Antônio Francisco Cangro, Francisco, né? É o Padre Chiquinho, né? Padre Chiquinho, que era... vigário-geral. Fascista, né? Você sabe disso, ele era fascista. Então, né? aí que eu digo. É isso que eu ia entrar nesse assunto. Ó. Não pode ser comunista. Não pode ser protestante, não pode ser espírita. Podia ser maçom, será? Não sei. Porque na época havia uma... Não, ele não colocou aí, não sei porquê, mas não poderia, não. Mas fascista podia ser? Fascista tinha que ser. Tinha que ser, né? Tinha que ser. De preferência seja fascista. Deixei isso aqui para uma matéria provocativa. Sim. Você, esses dias, fez um passeio. Isso. Pontos fascistas e antifascistas. O que remetem ao fascismo em Sorocaba. Isso. Sorocaba teve o Partido Fascista. Teve, Partido Nacional Fascista Mas Italiano. É um partido registrado? Chegou a eleger alguém? Não era um partido no sentido de disputar a eleição aqui no Brasil. Era uma facção, Como que eu posso dizer para você? Era uma representação do partido italiano, fascista italiano. Certo. É como se, por exemplo, o Partido Nazista da Alemanha tivesse uma representação aqui no Brasil. Uma célula. Uma célula, mas ele não tinha a função de participar de eleições, essas coisas. Obviamente mas devia ter. Ele devia propagava os ideais porque fascistas. Porque mesmo a família Scarpa era bem quista pelo fascismo. Não, e fazia inclusive rememorações de fatos, por exemplo, a Marcha sobre Roma, eles comemoravam a Marcha sobre Roma. Para quê? Para que a comunidade italiana daqui, de Sorocaba, se estivesse alinhada aos ideais fascistas. Mas aí tem o Mussolini, Franco... Sim, a gente teve a Falange Nacionalista, que é de Franco, nós tivemos aqui em Sorocaba. Porque tinha colônia espanhola. Aqui, né? E o Padre Chiquinho, ele fundou o Centro Operário Católico. Né? Que tinha um quê de fascista? Tinha por ele, né? Porque ele, por exemplo, há referências dele aplaudindo efusivamente, é esse o termo que é utilizado lá, a fundação da Ação Integralista aqui em Sorocaba. Integralismo Sorocaba. E que foi no Dupla Lavoura. Tinha um quê? Não, tinha todo o quê? Tinha o A, B, C, D até o Z. Alguém fala que o Getúlio também apoiava um pouco o nazismo, mas que o Plínio Salgado, né? Plínio Salgado, que também era um pouco getulista. É que, na verdade, assim, eles se apoiaram mutuamente, Getúlio e os integralistas, e os integralistas tinham um plano muito claro, né? Eles apoiariam o Getúlio, mas em algum momento Getúlio iria ceder, na cabeça deles era isso, iria ceder o espaço para que Plínio Salgado se tornasse E a intentona comunista, tinha qual a ligação que tinha com eles? Porque é da década, anos 30, acredito. O deles é a intentona 35. Integralista. Isso, a comunista foi em 35 e em 38 foi a integralista. Agora que o Getúlio, lembra? Getúlio de revólver, presidente macho era ele, né? Que os caras vinham lá e ele metia a Revolução de 32 tinha alguma ligação fascista ou qualquer coisa assim ligada? Na idade de 32, não, embora tivessem fascistas lutando por São Paulo. É diferente, né? Porque, por exemplo, o Centro Operário Católico, né? O que acontece? Os ideais do Centro Operário Católico, eles eram anticomunistas, antianarquistas, e buscava trazer valores do fascismo para o operariado. Então, a gente pode dizer que era uma sociedade que tinha um caráter fascista. Agora, você tem... Pessoal, aqueles Campolim aí. O Campolim, olha. Pareceu uma outra foto, perdi até a noção de ver. Mas eu acho que não. À medida que apareceu uma foto, a gente comenta. Essa foto, aliás, foi você que me arrumou. Foi sim. Agora, foi de um jornal que tinha. Do jornal que você colecionou lá. E aí, o que acontece? Você tem a participação de fascistas em outros movimentos. Por exemplo, em 32, há fascistas participando da Revolução, mas quando acaba a Revolução, eles já se colocam ao lado do integralismo que estava surgindo na mesma época. Sim. É interessante, porque Sorocaba, só para voltar um pouquinho, porque teve o Partido Comunista... Ele era ilegal na época, chegou a ser legal por um tempo na época dos anos 40. Mas, nos anos 40 foi, né? Logo em 46 ele foi. Em 47 ele já entrou na ilegalidade. 47 foi quando foram eleitos 12, 13 vereadores. 14 inclusive a Salvadora Lopes, que eu fiz a biografia. Eles elegeram para um partido paralelo, foi criado para disfarçar. Isso foi mas depois houve
A alegação de que eram comunistas, independente do partido. E aí, né? foram de novo para a marginalidade. Foi uma sacanagem pelo seguinte, porque na realidade não se cassou o registro enquanto estava no processo, né? Aí depois que ganha, né? Aí é complicado. Deveria de ter caçado antes. Então, olha, você não pode porque você é comunista. E essa fama que Sorocaba era a Moscou paulista ou Moscou brasileira, porque a gente sempre teve um ativismo grande aqui, né, na cidade. Isso pesou um pouco para o desenvolvimento de Sorocaba, um certo estigma? Olha, muita gente usa isso como desculpa. Eu não acho, né, assim, que tenha pesado, que tenha dito assim, não vamos desenvolver por conta disso. Agora, algumas coisas são fatos. Por exemplo, nós demoramos a ter uma universidade pública, né? Muito, né? Quer dizer, é vergonhoso regiões muito menores que Sorocaba tinham... Que era para ser pública, acabou não foi pública, né? Exato. E aí a justificativa possivelmente porque hoje você vê uma reação, né, dos setores mais reacionários da sociedade nossa sorocabana à presença do UFSCar aqui. Isso basta você resgatar em discursos da Câmara, vereadores falando, não é algo assim escondido de ninguém. Então, assim, me parece que, de fato, a presença do ensino superior público aqui incomodava, né? O status quo. Exato. Né? Porque traz, de fato, você vê, as regiões só se desenvolvem quando tem uma universidade pública. É interessante, né, comentar uma coisa, porque Sorocaba, a despeito de certas coisas, sempre foi uma cidade que teve, no aspecto tecnológico, vários momentos importantes que marcaram a história do crescimento da cidade. Sorocaba teve muito movimento operário, que é um segmento que você estuda muito. A greve de 17, por exemplo, teve mais policial de São Paulo aqui do que em Campinas. Então, você precisa ter uma ideia. Tivemos uma presença muito grande de militância comunista. Sempre foi uma cidade anarquista também. Sempre foi uma cidade operária, né? Operária, você sabe que o 1º de maio, a primeira cidade a que deveria de ter comemorado o 1º de maio era Sorocaba? Só que os caras que estavam fazendo a propaganda foram presos pela polícia e não saiu o 1º de maio, foi em Santos. Complementando a pergunta, porque foi uma cidade sempre de características operárias, uma vida mais simples, pessoas afeitas ao trabalho, à luta, havia uma militância nessa época. Por que Sorocaba, a despeito disso tudo, é considerada uma cidade muito conservadora? Ou ela não é muito conservadora? Eu acho que ela é. Inclusive na minha dissertação, eu debato em cima de um texto seu, inclusive. Meu? A gente discorda no texto. Qual texto o texto que você falou que Sorocaba que dizem que Sorocaba é conservadora, mas que tem sinais de que ela não é conservadora, como por exemplo a eleição da Salvador e outras coisas assim, né? Sim. Aí eu falei, não, mas calma aí, mas o Marvadão não está olhando aqui, é o seguinte, foi eleito, mas não assumiu. Não está vendo, por exemplo, que aqui foi uma única cidade em que bispo tinha autoridade para proibir a vinda do Chacrinha. Proibia motel. Proibia motel. Não, o prefeito tinha o medo do bispo não abriu motel. É interessante porque as autoridades... E veja só que o catolicismo em Sorocaba, analisa comigo, nunca foi mais forte do que em outras regiões. O catolicismo aqui era fraco, tão fraco que até 1924, para uma cidade que é desde o século XVII, né? Ela só foi ser sede de diocese aqui em 1924. Exatamente. Nós pertencíamos a Botucatu, que é longe, é distante daqui. Eu havia feito aquele comentário que Sorocaba não era uma cidade. De vez em quando eu falo de uma forma provocativa. Ainda bem que nós somos uma cidade conservadora em muitas coisas, porque do jeito que andam as coisas, né? Ser conservador um pouco de qualidade de vida. Porque também a esquerda é conservadora num monte de coisas que saíram de moda, continuam. Então, o Brasil é um país conservador por excelência, Sorocaba também, porque nós somos... não queremos mudar muita coisa, porque é desconfortável, porque é o sossego da vida, aquelas coisas. Então, às vezes, o operário que não era bem tratado nas leis da época, ele tem saudade do tempo que ele tinha emprego numa fábrica de tecido. Por quê? Porque é melhor do que quando ele estava na roça. Então, no degrau, tinha casa para morar, tinha salário, tinha armazém na fábrica, tinha
esporte, lazer, algumas coisas que ele não tinha na vida. Então, vendo isso pela perspectiva histórica, então é claro que as coisas vão melhorando, mas... Então, mas aí tem uma questão de semântica, né? Que é assim, a questão do... Hoje é muito é complicado você falar algumas coisas, porque conservador virou uma coisa que não é o que originalmente o termo... Porque é saudável ser conservador em algumas coisas, né? Sim, eu acho mais saudosista do que... Agora, pegando no gancho do que você falou, eu, enquanto historiador, eu vejo da seguinte maneira. Quando você produz uma memória... Né? Eu não estou dizendo apagamento de memórias, que tem gente que fala assim, não, eu tenho que destruir a estátua do Baltazar Fernandes porque ele representou algo ruim e tal. Então você apaga uma memória e coloca outra no lugar. É histórico isso, tem que continuar. Eu não penso assim, eu acho assim, que você tem que criar memórias concorrentes. Eu vou lá na estátua do Baltazar e faço uma crítica, né? Agora, veja só, quando a gente fala, por exemplo, não, olha, do operário, ele teve uma melhoria de vida... A impressão que dá, e aí essa memória que é criada, o ponto ruim dela é esse, é de que tudo foi dado pelo patronato. Sim. E não uma conquista da luta dos trabalhadores. Bom, a gente morreu para que as coisas acontecessem. Né? Você vê Vitorino, por exemplo, em 1933, lutando para que tivesse 8 horas de trabalho, morreu em frente da fábrica. Se você for analisar o momento do operariado de Sorocaba, que mudou muito, né? A relação de negócio no sindicato é diferente, a negociação é direta. Como que você vê hoje a mão de obra sorocabana, o operariado, o movimento sindical, o movimento... Então, eu acho que a grande perda foi essa, né? Da identidade do trabalhador, né? Hoje você tem um individualismo que foi colocado na cabeça de todo mundo, né? Então, ou seja, não, negocie você, negocie... Fica a empresa negocia direto. E o próprio sindicato, né? De certa forma, de uma forma geral, o próprio sindicato entrou nessa jogada, porque acabou ficando uma coisa muito mais tranquila, né? Você não precisa ir para o embate, você só negocia. A gente estamos chegando no final, infelizmente, porque esse bate-papo não vai tem fim. Esse aqui é Tatuí? É Tatuí. Aqui, olha, foi uma das... eu fui 2 vezes jurado do torneio de Cururu. Cururu. Lá. Como dizia minha sogra, quando eu falei pra ela que eu ia jogar Cururu, ela achou que eu fosse ver sapo. Mas tem a ver com sapo. Tem sapo Cururu. Crack. Então, a Sorocaba ainda tem algum... Eu lembro quando eu vim para Sorocaba, tinha Rádio Vanguarda de Sorocaba, Desafio de Cururu, Dito Boqueirão, não sei o que. Vamos ver, tem mais alguma foto? E aqui foi Sérgio Santa Rosa... Alberto Iqueda e eu tive uma honra de conhecer gente assim, Eduardo Escalante no ano anterior, Rui Tornese, que é da maestro da orquestra de violas. Então, assim, foi 2 oportunidades muito boas na minha vida que eu agradeço. Ali Manezinho, né? Olha, aí a Chimbica. Uma Chimbica, essa é Vila Santana. Vila Santana. Você morou na Vila Santana? Eu morei quase a vida toda na Vila Santana. A Chimbica é uma personagem da Vila Santana. Da minha infância, inclusive. Essa daí foi uma das fotos que eu consegui fazer dela, só que assim, eu não tive coragem de chegar muito próximo dela para tirar. Para não invadir. Muitas vezes eu já tentei tirar foto assim, dessas personalidades mais populares, assim, e o que acontece é que elas são um pouco arredias, né? Então, sim, tinha uma lá em Porto Feliz, a Dorva, que, nossa, eu era querido dela, eu era amado, ela dava bala para mim, eu dava bala para ela e tal. Um dia foi tirar foto dela, coitada da minha mãe. Coitada da minha mãe. A gente tá chegando no final, mas eu quero fazer mais uma perguntinha para você. Sim. Aí o Nhudo. Quem são esses aí? Esses daqui são de Porto Feliz também, né? Aqui é o Daniel Piazentin, que hoje é diretor da escola onde eu trabalho. Ali acho que é Moisés, não é Moisés, Messias, né? E aí tem Antônio Yamamoto, já falecido lá atrás, né? E o Elineu, né? Certo. Aqui é no prédio lá da estação, mas era o depósito, na verdade. Eles transformaram em teatro e eu fiz um documentário chamado Em Busca do Inhudo e a gente apresentou lá. Você criou idealizador da... Aqui você com a Inesita Barroso. Inesita Barroso. Em 2 oportunidades eu consegui falar com ela. Aliás, a série de fotos que você me mandou é uma coisa incrível, porque tem Zé do Caixão. Você com Zé do Caixão. Marins, 2 vezes a ligação que você teve. Aí a Fernanda Iqueda ali fazendo ali a defesa pessoal para as mulheres. Acho que deve ter uma foto você com o Zé do Caixão, com aquelas unhas grandes dele. Tem.
Dirigindo um documentário que eu fiz, né? Que é o Meu Sorriso Negro. Eu dirigindo, olha que honra, dirigindo o Marco Fera. Opa! Eu mostrando para ele o movimento que ele tinha que fazer e tal, né? Coisa. E ele é concentrado, hein? Puxa vida, hein? Disciplinado. Disciplinado. Eu falo, nossa, faz assim e tal, que era um movimento da capoeira, Se tiver mais alguma foto, vamos esgotar agora. Agora acho que... Então, você idealizador da Flaus. Da Flaus. Da Enciclopédia Sorocabana também, que foi na internet antes da Wikipédia. Que é a Feira de livros e Autores Sorocabanos. Sorocaba, que já tem quantos anos? Desde 2017. Vai para a 6ª edição agora. 6ª edição. E quantos autores reúne a Flaus? Quantos normalmente participam do evento anual? No dia, né? No dia, olha, a gente tem entre 30, 40 autores no dia, né? Não só daqui. Não só daqui da região, mas assim, o grosso mesmo é aqui. Só que a cada ano, isso que é interessante, a cada ano aparecem novos, né? Novos autores, né? Tem uns assim como... Já entrou para o calendário? Já entrou para o calendário oficial, graças ao vereador João Donizete, né? Que bom. Fernanda Garcia também tem dado um apoio para a gente. Eu estive lendo hoje que está se completando a Comissão de Cultura de Sorocaba, não sei se é o nome exato esse, mas é Conselho Municipal de Cultura. De Política Cultural de Sorocaba. De Sorocaba. E a Flaus... Indicou o meu nome, da Adriana Rocha. Para ocupar algumas, e vocês acabaram perdendo para a Società Italiana de Sorocaba. Sim, que funciona ali no 5º andar do Círculo Italiano. Eu acho que sim, ali, na Braguinha. Eles são... E aí a posição que a Flau tomou é que tudo bem, parabéns. Ganhou, levou, né? Sim. Como que você vê o futuro da cultura em Sorocaba, o momento da cultura? O que me preocupa muito é assim, que embora a gente parabenize né, a sociedade... Mas não está contra, né? Nós estamos ali, inclusive, para somar. Se de fato for... essa sociedade ela estiver lá disposta ao desenvolvimento da cultura, nós estamos juntos, né? Só que também é aquele negócio, nós vamos cobrar, né? Nosso posicionamento é esse, porque assim, aí eu sou militante, nesse ponto eu sou militante, porque assim, a gente, a despeito de não ser membro do conselho, a gente sempre colocou os nossos pontos bem claros, né? No prêmio anual de literatura. Sim. Na própria Flaus, a gente sempre tem a briga direto, né? E a gente tem aí os amigos que apoiam, mas né, a gente sempre tem que estar brigando. Assim, o apoio oficial, de uma forma ou de outra, ele tem que estar presente para dar um pouco de estrutura. Para a gente poder, inclusive, utilizar legalmente a praça. O prazo tem que ter para poder atuar. Mas que às vezes, o que acontece, Marvadão, é que às vezes vem umas coisas assim absurdas, por exemplo, né? Não, você vai fazer a Flaus, então você tem que ter como é que é? Até esqueci. É um projeto de engenheiro pago. Sabe, uma coisa assim absurda. Não tem estrutura para isso, nem é a ideia. Então precisa... Acho que o poder público precisa pensar melhor. Essas coisas têm que ser um pouco mais espontâneas. Uma organização... Exatamente. Nosso papel no conselho seria esse. Trazer para o poder público, né, uma visão que talvez ele não tenha. Uma certa informalidade para poder viabilizar. A Feira do Beco do Inferno também, né? Sim. A Febre e outras feiras que acontecem que não são feiras... Porque a cultura não é uma posse oficial do poder. Cultura espontânea, cabe ao poder organizar ajudar, né? E muitas vezes, né? Muitas vezes só de deixar acontecer. É aquela que acontece nos bairros, que acontece espontaneamente e que eventualmente está a serviço também, ajuda o poder a ter uma política de cultura. Exatamente. Né? E muitas vezes ajuda bastante se não atrapalhar, né? Se não atrapalhar, já ajuda. Epa, o meu sapo está meio... Gostei desse sapinho, viu? Carlos, o papo é bom, é longo, solto, que a gente fala o que vem na cabeça, sem muita ordem, mas importante com responsabilidade. Com responsa. Então, a tua presença foi muito boa, há tempo que eu queria, e a gente vai conversar mais ainda. Obrigadão. Então, conte com a gente. Sempre que você convidar e achar a agenda, estamos aqui. Vamos parando por aqui por hoje. Tá joia. Obrigado por estarem aqui com a gente.
Então, em té.